Salve progressistas, eu sou o Clayson. Até que enfim, né, acabou essa briga entre o Telegram e a justiça brasileira. E até que enfim o Telegram resolveu ouvir a justiça brasileira e se adequar àquelas regras que são importantíssimas para não colocar em risco a vida dos nossos brasileiros, né, do nosso povo. Eu achava estranho porque o Telegram, na verdade, ele tinha atendido a pedidos da justiça alemã. E eu falava, mas por que o Telegram atende a justiça alemã e não atende a justiça brasileira? Qual que é a diferença aí? Por que ele está sendo preconceituoso? Por que ele não está atendendo os brasileiros? Porque até então parece que são seres humanos iguais. Eu não vejo diferença entre um alemão e um brasileiro. Não sei por que o alemão deveria ter, então, essa atenção melhor aí do Telegram e os brasileiros não. Afinal de contas, nós temos muitos brasileiros que utilizam o Telegram. E hoje parece que foi atendido, parece não, né? Foi confirmado aí pelo STF que o Telegram atendeu às exigências. O Telegram havia feito ontem um pedido de desculpas, né, pro dono, né, o responsável pelo Telegram. Ele tinha atendido algumas regras impostas pela justiça brasileira e, no final das contas, ficaram faltando algumas que hoje ele acabou cumprindo. As principais são as seguintes: indicar à justiça um representante oficial do Telegram no Brasil. Podia ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. E eles fizeram isso. E até que, enfim, alguém pode responder pelo Telegram aqui no Brasil. Porque isso criava uma insegurança jurídica descomunal, especialmente em um ano de eleições, como é o ano que nós estamos vivendo. Atender esse pedido. Também foi feito um pedido para informar ao STF imediata e obrigatoriamente as providências adotadas pelo Telegram para o combate à desinformação e a divulgação de notícias fraudulentas. Isso aí inclui também os termos de uso, as punições previstas para os usuários que incorrerem nessas condutas. Ou seja, o que vocês estão fazendo aí contra notícias falsas, contra a desinformação. E aí hoje foi cumprido isso também. Um outro pedido era excluir imediatamente os links oficiais do canal, né? O Bolsonaro tem um canal oficial no Telegram e a justiça brasileira pediu para que fosse excluído imediatamente aqueles links lá que permitiam baixar documentos de um inquérito sigiloso, que é um inquérito que ainda não foi concluído pela Polícia Federal, e o Bolsonaro colocou os links para baixar isso lá de uma forma completamente não só desonesta, é ilegal, é criminosa, além de outras postagens. E isso também foi feito. Eu acho que era o mínimo que deveria fazer, né? Já que o próprio Bolsonaro se enquadra numa situação em que ele acredita que ele está acima da lei. E também foi pedido para bloquear o canal do Cláudio Lessa, fornecer os dados cadastrais da conta ao STF e preservar a íntegra do conteúdo veiculado nesse espaço para que o Cláudio Lessa possa responder juridicamente. O Cláudio Lessa, talvez você não conheça muito bem, ele é um sujeito já de idade, ele foi um ex-global, né? Ele trabalhava numa sucursal da Globo em Brasília, e ele é um sujeito que tem as postagens extremistas mais criminosas que a competição é grande, mas vamos colocar uma das entre as mais criminosas que nós temos, especialmente se utilizando do Telegram para poder colocar essas postagens, porque não consegue fazer isso em outras redes sociais. Só para você ter uma ideia, tá? Um pequeno detalhezinho. Esse sujeito, ele criou um vídeo indicando de forma... Ele tem uma locução, ele tem uma forma de se expressar e tal, e atribuía ao que ele falava um ar de que ele estava falando a verdade. Mas sabe o que ele fez? Ele gravou um vídeo dizendo que a vacina, e é daqueles caras que chama a vacina de vacina e tal, a vacina ela tinha nanopartículas utilizadas para controle social. Sério, cara. As pessoas acreditavam nisso. Que você injetava vacina em você e depois você era controlado pela China, controlado por alguém.
Então ele colocou esse vídeo foi amplamente divulgado, especialmente pelo WhatsApp, e muitas pessoas acreditaram nisso. Ah, Cláudio, mas tem que ser muito estúpido para acreditar. Olha, nós temos pessoas muito simples, muito humildes no país. E a gente vê que essas pessoas, ao ver um sujeito falando de forma empolada, todo né, pomposo para falar, ver um sujeito falando de forma bem, assim, bem postada e tudo, acredita nisso. E o que ocorre? Qual é a consequência disso? Muitas pessoas podem ter morrido. Esse sujeito pode ter matado pessoas em função desse tipo de fala. Esse é que é o ponto que eu considero muito importante para a gente entender. Não se trata apenas de é uma censura ou coisas assim, que é o que os extremistas, especialmente os da extrema-direita, falam aqui no Brasil. Não, é uma situação que leva pessoas à morte. Então, esse foi mais um pedido, eram os últimos pedidos que deveriam ser atendidos e de fato foram atendidos. E de fato, a partir de agora, então, o ministro, né, do STF, o Moraes, ele revoga então essa ordem de bloqueio do aplicativo em todo o país. Não tem mais a ordem de bloqueio, o Telegram pode funcionar normalmente. Eu não sei se em algum momento deixou de funcionar normalmente, mas agora não tem mais esse problema aqui e não tem mais o risco do Telegram deixar de funcionar aqui no Brasil, deixar de ser utilizado aqui no Brasil pelos meios normais, legais, né? Porque a pessoa inventa tal do VPN, aquelas coisas todas. Além disso, o Telegram ele também divulgou junto ao Supremo Tribunal Federal a adoção de 7 medidas para combater a desinformação dentro da plataforma. Então eles vão fazer o monitoramento manual diário dos 100 canais mais populares do Brasil, o acompanhamento manual diário de todas as principais mídias brasileiras, a capacidade de marcar postagens específicas em canais como imprecisas. Então, se tiver lá alguma questão errada, eles vão poder marcar, olha, isso aqui tá fora, né, da realidade, coisas assim que já são utilizadas em outras redes sociais. Eles também vão fazer restrições de postagem pública para usuários banidos, né, usuários que foram banidos lá por espalhar desinformação. Eles vão ter a atualização dos termos de serviço, a análise legal, né, de melhores práticas, e eles vão promover informações verificadas lá dentro. Então, já tem novas medidas que nem estavam no pedido da Justiça Brasileira, que eles estão adicionando como digamos, um plus, né, como algo a mais no meio dessa situação toda. O Telegram fez um novo pedido de desculpas. Gostaríamos de nos desculpar novamente pelo atraso inicial em nossa resposta às diretrizes do Tribunal de 9 e 17 de março. Aí eles dizem que receberam apenas em nosso endereço suporte@telegram.org, que normalmente é usado para perguntas gerais vindas de usuários, estava particularmente sobrecarregado devido à situação Rússia e Ucrânia. Dizem, né, que receberam mais de 3 milhões de mensagens desde 24 de fevereiro. Numa primeira mensagem também, o dono do Telegram falou: olha, isso aqui que vocês mandaram foi para a caixa de spam, que foi uma coisa meio estranha também. Mas qual é o resumo dessa história? O Telegram, não só aqui no Brasil, tá, mas também aqui no Brasil, ele é utilizado para o cometimento de crimes. Se ele é uma ferramenta muito importante para muitas pessoas, para que elas possam ter informação, trocar, né, informação, na verdade, também ter acesso com relação a trabalhos. Muitos jornalistas utilizam o Telegram para que possam obter informações, inclusive agora na guerra, o Telegram é uma fonte de informação para muitos jornalistas. Se por um lado tem um lado positivo, por outro lado tem pessoas que entram lá para o cometimento de crimes, para venda de drogas, por exemplo, e existe dentro do Telegram, inclusive o Intercept Brasil fez uma reportagem, eu vou deixar aqui na descrição, mostrando que o Telegram ele é utilizado, por exemplo, por grupos nazistas aqui no Brasil.
E a difusão de material nazista dentro do Telegram, ela é gigantesca. Também há uma questão voltada para o cometimento de crimes, ensinando, por exemplo, a fazer bombas caseiras, ensinando uma série de questões que nem cabe aqui a gente colocar, porque realmente são todas elas voltadas para a criminalidade, casos de pedo lá dentro, né? Pedo. Entendeu? Casos de cometimento de crimes com relação à união ali de informações de quadrilhas, de grupos específicos, de facções criminosas, isso no Brasil e no mundo inteiro. Então, sim, a plataforma, a forma, né, com que eles utilizam ali dentro o conteúdo é propícia ao cometimento de crimes. É claro que novos problemas podem surgir, mas quando você tem um respaldo da própria plataforma, as coisas ficam mais fáceis. Estamos em um ano de eleição e a gente sabe que nesse ano muita coisa vai acontecer, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, a gente está vendo que as pessoas estão se revoltando por um lado e por outro. A gente percebe também que vai ser uma eleição muito dura, porque a gente tem dois grupos distintos que são, na verdade, rivais e que estão entrando num processo de militância muito aguerrida. E tudo isso é importante que a gente tenha um mínimo de segurança, especialmente nas redes sociais. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Se você acha que, por exemplo, no primeiro momento, quando foi pedido para que a plataforma fosse retirada do ar, se isso é uma questão que muitas pessoas estão dizendo que é voltada para censura, ou se você realmente acha que a justiça brasileira deveria cuidar de algumas questões e deveria de alguma forma utilizar os seus meios, né, os meios jurídicos para defender a população de situações como essa, como eu disse para você, de muitas pessoas acreditarem que há nanopartículas que controlam as pessoas na vacina, por exemplo, que isso seja difundido sem nenhum problema, sem praticamente nenhuma resistência como estava acontecendo até então. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é extremamente importante, especialmente para você que chega até o final. Se inscreva no canal, mas não é inscrito, não é inscrita ainda? Então esse é o momento, puxa vida. Se inscreva aqui no canal. Não se esqueça, você pode ajudar o nosso trabalho, a gente precisa da sua ajuda. E você pode ajudar por intermédio do Apoia-se. A gente tem lá sorteio de livros todo mês. E você pode nos ajudar também por intermédio do Pix. Qualquer valor que você puder nos ajudar, qualquer valor mesmo, vai ser muito importante para que a gente continue o nosso trabalho aqui. Grande abraço, boa semana.